A classe de draft de 2024 é uma porcaria. Só estou brincando, mas essa era a opinião geral na época. Ficar espremida entre as classes de 2023 e 2025 tornou essa ainda mais esquecível, já que esses dois drafts têm jogadores que vão marcar seus nomes na história. Kang Knippel quebrou o recorde de novato em cestas de 3, enquanto Cooper Flagg, prospecto geracional, se destacou nos dois lados da quadra. Só esses dois jogadores já ofuscaram a classe de 2024. Claro, talvez devêssemos ter previsto isso antes mesmo do draft de 2024 acontecer. O consenso era de que essa era uma das classes mais fracas, se não a mais fraca, das últimas décadas. Não só pela qualidade das primeiras escolhas, mas também pela quantidade de jogadores vistos como potenciais sólidos pelos olheiros. Havia muito poucos em quem eles acreditavam, e havia ainda menos entre as principais escolhas de loteria em que as equipes confiavam. Isso é reforçado pelo fato de que 15 escolhas diferentes daquela classe foram trocadas na noite do draft ou antes dela. Muitas equipes tentaram trocar suas escolhas naquele ano por futuras, pois sabiam que tinham pouco valor. Vamos analisar essa aberração. Esse é o draft de 2024, uma classe que já estava predestinada a ter tão pouco potencial, com tantos jogadores tendo um teto baixo. Esse grupo era visto como tendo muitos prospectos duvidosos, habilidades falhas e pouco talento. A dúvida era, seria esse o pior draft da história? Será que essa classe pode se redimir com uma análise mais profunda? Vamos conferir. A conclusão aqui. Reese e Shea vão enfrentar e ficar de olho em Zachary. Ele está pronto para começar. Vamos primeiro dar uma olhada nos jogadores que com certeza já mostraram o suficiente para permanecer na liga por muito tempo. Stephen Castle, o ex-novato do ano, um armador alto de 1,98 metros em uma liga que está caminhando para armadores cada vez maiores. Só de assistir ao duelo dele com Cooper Flagg já dá para perceber que esse cara veio para ficar. Como outros jovens talentosos, ele também tem fraquezas, como não arremessar de 3 pontos, o que pode ser explorado, mas compensa pelo tamanho. Castle já mostrou o suficiente para estar a caminho de se tornar o segundo rosto da franquia, ao lado de Wemby. Donovan Clingan me lembra um Steven Adams mais jovem, mas poderia melhorar o toque perto da cesta. Clingan é um cara muito grande, estatisticamente o melhor reboteiro ofensivo da liga já no seu segundo ano. Assim como os armadores altos, a NBA vê o retorno dos pivôs grandes, com vários times principais usando duplas de pivôs. Não há momento melhor para um pivô forte e físico de 2,18 metros estar na liga do que agora. Entre as 14 escolhas de loteria deste ano, é aqui que complica. Esta é a primeira escolha, Zacarias Risacher. No final do seu ano de novato, ele parecia estar jogando bem, e parecia que sua carreira estava indo pelo caminho certo. Com um final forte, ele criou expectativas ainda maiores. Espera-se que ele evolua no segundo ano, ainda mais com as lesões dos Falcões e a ausência de Trae Young. Isso sugeriria mais oportunidades e responsabilidades para Risacher, mas esse é o problema. Ele não é esse cara, e nunca, jamais foi visto como alguém em torno de quem uma franquia deveria se construir. Risacher foi selecionado com as habilidades de um jogador 3 e D. Ele teve sucesso como arremessador na Euroliga e chegou a acertar 56% das bolas de 3 em 17 jogos na Eurocup. Prever que ele seria um jogador 3 e D é razoável, mas aí vem outro obstáculo. A maioria dos jogadores 3 e D na NBA precisa ser física, forte e atlética. Risacher, por outro lado, teve resultados muito ruins no Combine. O cara é magrelo, teve um salto vertical menor do que o esperado e realmente tem dificuldade para jogar com contato físico. Esses já eram pontos fracos analisados na França, e seu teto era ser um bom jogador de rotação. Agora, imagine ter esses defeitos e ainda ser a primeira escolha do draft. Isso mostra como havia pouca confiança no restante da classe. Isso nos leva à segunda escolha, Alex Sarr, que muitos achavam que seria a primeira antes do draft. Ao contrário de Risacher, Sarr tinha um pouco mais de potencial para explodir e se tornar uma estrela por causa de como o conjunto de habilidades dele era versátil para alguém de 2,13 metros, mas também era uma escolha muito mais arriscada. Ficou evidente no seu ano de novato o quanto ele parecia um desastre, simplesmente por ser um prospecto cru que precisava de tempo para se desenvolver. Middleton por dentro para Sarr, que toca sensacional. Apesar da melhora no segundo ano, os Wizards estão há tanto tempo perdendo que ninguém acredita que vão sair do fundo do poço. Assim como seu companheiro de draft, Bub Carrington, que os Wizards também selecionaram nesse mesmo draft, esses dois formam uma dupla divertida de assistir. Um destaque na franquia, em quem confiam que pode crescer.
Mas até agora, em 2026 mesmo com seu jogo sólido e consistente e os lances de destaque ocasionais de Alex Sarr pelos Real Knights, ele ainda assim acabou se tornando esquecível. Há opiniões divididas sobre se ele realmente poderia se tornar o salvador desta franquia. A importância de uma classe do draft costuma ser medida pelas escolhas principais da loteria. Todo time deseja que essas escolhas tenham sucesso e impactem fortemente a NBA. Nem Risa Shea, nem Sarr mostraram evidências de oferecer algo único. Embora não sejam ruins, esses dois são os jogadores mais sem graça que vimos há tempos. Isso nos leva à terceira escolha, Reed Sheppard, projetado como o típico arquétipo de Jimmer Fredette, um ala armador baixo, mas com arremesso incrível. Mas é basicamente 50-50 se eles vão conseguir encontrar seu lugar na liga ou se vão sair muito rápido. Sheppard, no entanto, tem algumas vantagens em relação ao arquétipo típico. Na verdade, ele é bastante ativo com as mãos na defesa e, apesar da sua estatura, ainda tenta ser disruptivo. E segundo, ele não tem um ego enorme, está disposto a aceitar isso. Nem toda jogada será feita para deixá-lo livre. Às vezes, ele precisa se movimentar e achar seu espaço no ataque. Entre os muitos jovens dos Rockets, Sheppard se destaca como o arremessador mais talentoso. E em um time cujo ataque parece completamente terrível às vezes, é um milagre que ele consiga se encaixar nele. Obviamente, Sheppard não tem o mesmo potencial que Sarr, mas ele pode ser um jogador de apoio estável por muitos anos. Porém, as próximas escolhas têm jogadores de apoio com fraquezas graves que podem prejudicá-los futuramente. A quinta escolha, Ron Holland, é um ala defensivo intenso que se encaixa na cultura dos Pistons, mas tem grande deficiência ofensiva. O desempenho dele no ataque vai, no fim, definir se o time o manterá a longo prazo ou não. A sexta escolha, T.J. Saloon, está ofuscada por uma leva de jovens nos Hornets. Mas quando ele realmente joga, dá pra perceber que ele está em quadra só pelo quanto ele fica animado. Rob Dillingham, oitava escolha, é armador que os Wolves esperavam para substituir Mike Conley com sua aposentadoria próxima. Ainda assim, desistiram de Dillingham rapidamente porque ele mostrou pouco potencial e não tinha o feeling certo para o jogo. Eles estavam de olho na nona escolha, Zach Edey, que, libra por libra, provavelmente é um dos 3 maiores talentos do draft. Uma lesão devastadora o afastou após só 11 jogos em seu segundo ano. É a terceira vez que tem uma lesão grave no tornozelo. E para um cara do tamanho dele, 2,24 metros, 136 quilos, a chance de ele manter a saúde está contra ele, já que sofreu as mesmas lesões que atormentaram muitos grandalhões antes dele. Claro, quando ele está saudável, esse cara é um monstro. As supostas fraquezas dele, de ser muito lento e acima do peso, são completamente descartadas. Ele pode se tornar peça-chave dos Grizzlies por muitos anos. A 10ª escolha é Cody Williams, que só ganhou minutos no Jazz quando decidiram entregar o restante da temporada. Eles não confiam nele para ganhar, mas contam com ele para perder jogos. A 11ª escolha, Bozelos, é talentoso e evoluiu com mais oportunidades. Sua versatilidade como ala pivô, junto com sua defesa surpreendentemente boa pelo lado fraco, fez dele um candidato a futuro rosto do Chicago Bulls, mas esse é o problema em que ele está. O Chicago Bulls, um time que, durante grande parte da última década, nunca se importou o suficiente para tirar a equipe da mediocridade, e devido à má gestão, eles abriram mão de todos os jovens jogadores com potencial. Buzelis é sólido, mas o time titular dos Bulls, sem ele, parece tão ruim e aleatório que penso que isso pode prejudicar seu desenvolvimento. A 12ª escolha Nikola Topic, uma jornada incrível de recuperação do câncer, e agora ele pode continuar jogando o esporte que ama. Nikola Topic enfrentou um câncer testicular e está fazendo sua estreia na NBA hoje à noite. A integração dele ao OKC provavelmente será um pouco lenta, mas ele foi um dos melhores armadores do draft por um motivo. A 13ª escolha, Devin Carter, foi mais uma loteria fracassada dos Kings. Como Cody Williams, só ganhou mais minutos quando os Kings viram que a temporada estava perdida. Ele ainda não mostrou sinais de ser nenhum armador reserva. A 14ª escolha, Bub Carrington, é um armador inteligente e calculista, mas tem um dos arsenais de pontuação mais limitados da liga. Sua maior fraqueza era a falta de explosão no primeiro passo e dificuldade para pressionar ou desmontar defesas. Nesta liga, não dá para se safar sendo ruim nisso. Se ele já teve tanta dificuldade com isso na universidade, não parece promissor para sua carreira. Essas foram as 14 escolhas de loteria selecionadas na classe de 24, e eu diria que há uma grande probabilidade de que metade deles esteja fora da NBA em 5 ou 6 anos.
Na maioria dos drafts, você poderia dizer que é cedo demais para julgar, mas isso porque na maioria dos outros drafts, há muitos jogadores que são apostas brutas, com potencial de estrela e que precisam de alguns anos para se desenvolver, considerando que há tão poucos jogadores de alto potencial nessa classe para começar e que esse já era um grupo previamente determinado a ser um dos piores da história. É difícil sugerir que algum deles consiga superar seus limites e se tornar algo além. No entanto, é mais abaixo na ordem do draft que a coisa fica interessante. A imagem dessa classe pode melhorar com boas escolhas do meio ao fim da primeira rodada, a partir da 15ª Khalil Ware. O Miami Heat tem dominado completamente o draft quando se trata do meio da primeira rodada. Todos os jogadores que escolheram recentemente foram moldados para ser o atleta ideal da organização. Khalil Ware é um deles, um talentoso pivô de 2,16 metros com uma fluidez incomparável. A grande dúvida era o seu nível de energia, o seu desejo de melhorar e juntar todos os seus talentos para liberar a fera que existe dentro dele. Ser selecionado pelo Miami é a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele, porque essa é uma das poucas organizações que podem ajudá-lo a desenvolver seu talento e explorar todo o seu potencial. Outro é a 16ª escolha Jared McCain. Ele era favorito ao prêmio de novato do ano até uma lesão encerrar sua temporada. Sem a recuperação esperada pelos Sixers, o time logo desistiu dele. Mas o Thunder viu essa oportunidade para pegar um jogador muito bom. McCain é um prospecto de alto nível, raramente joga tão mal a ponto de fazer você perder na maioria dos jogos. Sua produção consistente, seu QI elevado, seu jogo equilibrado no perímetro é o que vai mantê-lo na liga por muito tempo. Você coloca Dalton Knecht em 17º, que foi bem como novato, mas deve ser lembrado pela troca cancelada após Mark Williams não passar no exame médico. Depois disso, ele ficou encostado. A 18ª escolha é uma surpresa agradável. Tristan de Silva conquistou seu espaço em uma rotação cheia no Orlando Magic agora. Jogar minutos significativos em um time de playoff já é uma grande conquista. Isso ocorre porque ele é um dos poucos bons arremessadores do time. A 20ª escolha é o alarmador Jalen Tyson, que evoluiu muito do primeiro para o segundo ano. Agora parece um titular legítimo em um dos melhores times da liga. Ele é veterano de 3 anos no basquete universitário, em um draft com muitos jogadores universitários mais velhos. Keyshawn George, 24 anos, é outro destaque dos Wizards que, no segundo ano, preenche a folha de estatísticas como poucos. Isaiah Collier, antes principal recrutado do ensino médio do país, mostrou por que era tão valorizado, sendo novamente destaque na equipe. Até mesmo Baylor Shireman, um cara mais velho que tem 25 anos no seu segundo ano, mas devido à lesão de Tatum, ele conseguiu entrar na rotação dos Celtics. Desde janeiro, ele joga mais de 20 minutos por partida em um time candidato ao título, o que é impressionante dada a profundidade do elenco dos Celtics. Se você analisar a primeira rodada do draft, verá que há mais jogadores fora da loteria contribuindo ativamente para seus times do que os escolhidos na loteria. Acho que isso é um claro indicativo de que a quantidade de jogadores sólidos foi subestimada. Aí você tem alguns jogadores de segunda rodada, como A.J. Mitchell na 38ª escolha pelo Thunder e Jalen Wells na 39ª escolha pelo Grizzlies. AJ entrou para um time campeão com uma profundidade enorme na posição de armador, mas rapidamente se tornou o armador mais completo e versátil da equipe, tirando Shai. Eles confiam mais nesse cara do que nos outros armadores que já estavam lá. O Thunder acertou de novo. Droga, Sam Presti. Você pode até dar um crédito para Cam Spencer e Pel Larson, que ambos deram um salto enorme no segundo ano. Sendo bem sincero, quanto mais você desce na lista, melhor essa classe parece. É um dos raros casos em que as primeiras 14 escolhas da loteria parecem piores do que o restante da primeira rodada, e isso é resultado de uma classe equilibrada. Até a primeira escolha, Risa Shea, foi projetada como jogadora de apoio, como várias outras. No entanto, em termos de conquistas de All-Star, seleções para o All-NBA, MVPs, a classe de 2024 ficará aquém dessas honrarias devido ao seu baixo potencial de estrelas. Ainda assim, isso não significa que muitos não tenham talento de nível NBA. Em termos de profundidade, já há vários causando impacto positivo em times de playoff. Então, eu acho que, com o tempo, a percepção sobre essa classe vai mudar aos poucos. Até agora, eles estão longe de atingir o auge, mas muitos já recebem minutos significativos. Isso é um ótimo sinal para o que está por vir. A profundidade dessa classe vai impedir que ela seja comparada com o draft de 2000 ou o draft de 2013.
Será bem melhor do que aqueles de qualquer forma? Essa foi minha análise inicial dos 2 anos da classe do draft de 2024. Todos nós tínhamos pouca fé nesses caras. Mas quando falarmos sobre eles daqui a 10 anos, acho que vamos olhar para trás de forma mais positiva. O que você acha? Me diga nos comentários. Muito obrigado a todos por assistirem e, claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!